Olá pessoal, nós estamos em mais um programa do PodEduc, que é um projeto do Programa de Pós-Graduação em Ensino, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, que é o pós-ensino, também inclui a Universidade Federal Rural do Semiárido e o Instituto Federal de Educação, Tecnologia e Ciência do Rio Grande do Norte. Esse projeto financiado pela CAPES e também um projeto que envolve tanto a Pró-Reitoria de Extensão e a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje o nosso tema é Justiça, Hospitalidade e Inclusão em Meio Escolar, Diálogos Luso-Brasileiros. E nós temos a honra de receber o professor Bruno Dionísio, da Universidade de Évora. Bom dia. Olá, professor Bruno. Bom dia, Guilherme. Então, Bruno, primeiro eu gostaria que você falasse sobre a sua trajetória educacional e profissional. Você nasceu na cidade de Vendas Novas, que é uma vila do interior do Alentejo, em Portugal. É um meio rural, né? A região do meio rural. E depois você vai para Lisboa, faz Sociologia, né, na Universidade Nova de Lisboa, e tem um encontro também com o sociólogo moçambicano José Rezende. Então, queria que você falasse sobre essa trajetória. Sim, então, bom dia, obrigado pelo convite. É verdade, eu na realidade nasço em Lisboa, mas somente é um nascimento, porque toda a minha infância e adolescência ela é passada no meio rural, como você diz, numa pequena cidade chamada Vendas Novas, que pertence à região do Alentejo, ao distrito de Évora, onde voltei a viver mais recentemente, e toda a minha infância e adolescência é passada lá no meio rural, onde faço o ensino fundamental, o ensino médio, até enfim, me deparar com a sociologia no final do ensino médio. Eu tinha alguma indecisão em relação àquilo que gostaria de fazer na universidade, embora tivesse a certeza que seria dentro da área das ciências sociais, das ciências humanas, mas ainda não estava totalmente claro na minha cabeça que seria a sociologia, não é? Essa decisão final surge ali no último ano do ensino médio. Eu tinha a disciplina de Sociologia no ano terminal, e então os meus interesses, que andavam ali à volta da geografia, da história, etc., não é? Mas aí eles claramente se posicionaram do lado da Sociologia, e foi aí que eu decidi escolher para a graduação a Sociologia. E a Universidade Nova de Lisboa e o Departamento de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa como a minha primeira opção da graduação. Então é isso, não é? Quer dizer, eu faço depois essa viagem, que não é assim uma viagem assim tão longa do ponto de vista geográfico. Portugal é um país pequeno, não é? Lisboa, Évora é 1h30, como você sabe, de distância. Vendas Novas ainda fica mais próximo de Lisboa, fica no meio caminho entre Lisboa e Évora. Então eu escolhi a Universidade Nova de Lisboa e não a Universidade de Évora para fazer a graduação em Sociologia. Poderia tê-lo feito, mas optei por Lisboa, e é aí que com 17 anos eu vou para Lisboa e vou para a graduação em Sociologia na Universidade Nova. Depois, enfim, durante a graduação, os meus interesses pelos temas da educação e os problemas educativos começam a desenhar-se logo a partir do terceiro ano da graduação. Começo a fazer pequenos trabalhos de campo para algumas disciplinas que tinha, uma delas era a Sociologia da Educação, e
e que são pequenos trabalhos de pesquisa já em escolas que podemos depois falar mais adiante, as escolas que hoje designamos de escolas vulneráveis ou de territórios educativos vulneráveis. No final da graduação nós tínhamos uma pequena dissertação para realizar, um trabalho final de curso, e também aí o meu tema foi a educação, não tanto nessa questão das escolas vulneráveis, mas mais sobre a compreensão das motivações para a escolha de um curso do ensino superior por parte dos estudantes. Eu trabalhei muito, fiz um estudo de caso sobre os estudantes de Sociologia e porque é que um estudante de Sociologia escolhe Sociologia para fazer a sua graduação e quais são os sentidos que os estudantes atribuem a essa formação em Sociologia, o que é ser sociólogo, as representações que faziam na altura da Sociologia. Então foi esse o meu percurso durante a graduação, que entretanto o José Rezende é uma figura que aparece um pouco mais tarde na minha vida, porque durante a graduação ele não é meu professor no Departamento de Sociologia da Universidade Nova. Ele, nessa altura, fazia parte do Departamento de Sociologia, mas durante o período da minha graduação, que foi entre 1997 e 2001, o José Rezende estava com uma licença para terminar o seu doutorado. Então, aconteceu essa coincidência, que foi no ano em que ele supostamente iria ser meu professor, não foi porque estava de licença para concluir o doutorado. Portanto, eu não o conheço nesse momento. Depois, quando termino a graduação e tenho um convite para integrar um centro de pesquisa na altura, que entretanto depois desapareceu, e começo como bolsista de pesquisa nesse centro, começo a pensar no meu futuro em termos de pós-graduação, não é? Na altura nós estamos num contexto do ensino superior português que é um contexto pré-Bolonha, quer dizer, pré-reforma de Bolonha, que depois vem tornar as licenciaturas de 4 e 5 anos em 3 anos, e portanto com toda uma reorganização, não é? E portanto eu tinha a opção de, por causa da classificação que tinha na média da minha graduação, eu tinha a opção de fazer o mestrado ou passar diretamente para o doutorado. Mas para passar diretamente para o doutorado sem fazer mestrado, eu precisava de um orientador e precisava de ter um projeto de tese de doutorado já construído e a aceitação do Conselho Científico da Universidade Nova de Lisboa para o fazer. E então nesses 2 anos depois da graduação, em que eu estou como bolsista de pesquisa num centro de investigação, eu começo a ter uma interlocução com o José Rezende, mais informal, porque ele também fazia parte desse centro de pesquisa, e começo a contactar com o trabalho de pesquisa dele e com o livro que ele, entretanto, publica e que é o resultado da sua tese de doutorado, que é aquele livro bem grandão, de 1000 páginas, que se chama O Engrandecimento de uma Profissão, sobre os professores do ensino médio em Portugal durante o período da ditadura de Salazar, portanto até 1974, e a perspectiva teórica e metodológica que o José Rezende já desenvolve nesse trabalho de doutorado também me suscita muito interesse. Portanto, os meus interesses estavam todos voltados para essa temática da educação, e eu encontrei ali no José Rezende uma figura que estava a desenvolver um trabalho de pesquisa com um enfoque teórico-metodológico que me interessava muito e que era um enfoque relativamente desconhecido no panorama da sociologia em Portugal. E é aí que essa minha interlocução com ele, de uma forma informal, me vai levar sem dúvida a considerar que ele seria a pessoa certa para orientar a minha tese de doutorado, e é aí que eu
começo a construir o projeto de tese e candidato esse projeto a uma bolsa de doutorado da Fundação para a Ciência e Tecnologia, que é a agência portuguesa que financia a pesquisa, e portanto isso acontece em 2004 e desde aí toda essa interlocução com esse sociólogo vindo de Moçambique começa a desenvolver-se e a consolidar-se até hoje, 2024. Portanto, já faz, nesse momento, 20 anos em que, desde o início das nossas primeiras conversas e da escolha dele como orientador de tese, nós, a partir daí, nunca mais nos separamos enquanto parceiros de pesquisa, com muitas afinidades, para além da amizade, mas também estas afinidades em termos de programa científico dentro da sociologia. Sim. Eu fui fazer o meu doutorado sanduíche, também eu estava fazendo doutorado em sociologia na Universidade de Brasília, e entrei em contato com o professor José Rezende, por e-mail, pedindo também, porque nós precisávamos de uma carta de um orientador no exterior para pedir a bolsa, né, do CNPq, e ele me deu a carta, me concedeu a carta, e aí então eu fui em 2007, e aí foi lá que eu te encontrei também o professor José Rezende, né, o sociólogo José Rezende. E então nesse período, 2007, então você estava fazendo o doutorado, e depois que você termina o doutorado, eu acho também interessante que você falasse, porque você ganha essa bolsa e tem uma diferença entre o ensino superior público brasileiro e o português, no que diz respeito à questão que o ensino superior público no Brasil ele é público e é gratuito, mas em Portugal há uma cobrança, nós aqui conhecemos como mensalidade, mas lá vocês chamam de propina. E no seu caso, você tinha um financiamento de um órgão do governo português para realizar para pagar essa mensalidade ou essa propina, mas também para realizar a sua pesquisa. E depois que você termina o doutorado, você vai ter uma experiência como professor do ensino superior, e aí você vai para o Instituto Politécnico de Porto Alegre, que é também eu não sei se pode chamar de uma cidade, né? Também da região do Alentejo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que é essa questão, né, de financiamento, que você tem esse financiamento, termina o seu doutorado e depois essa experiência como docente já no ensino superior, e se deslocando ali para uma outra cidade. Hein? Sim. Então, é isso que você diz. Nós temos em Portugal o ensino superior não é gratuito, embora seja tendencialmente gratuito, mas não gratuito. Isso significa que os estudantes têm de pagar uma mensalidade mesmo na universidade pública, não é? Isso aplica-se tanto na graduação como também na pós-graduação. No meu caso, assim como no caso de todas as pessoas que têm uma bolsa de pesquisa atribuída pela FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia, para além de essa bolsa ser uma bolsa mensal, que permite, no fundo, desenvolver pesquisa sem ter essa preocupação adicional com os recursos financeiros, etc., como também a própria FCT, ela paga às universidades
a mensalidade dos seus bolsistas, não é? Então, essa é uma característica do ensino superior português que, neste caso da pós-graduação, quem tem uma bolsa de doutorado atribuída pela FCT está isento, digamos assim, do pagamento dessa mensalidade que nós designamos propina, que não, eu sei que no Brasil a palavra propina tem um sentido bem diferente, embora também em Portugal não seja muito agradável pagar a propina, mas é isso. Portanto, desse ponto de vista eu estava tranquilo porque podia desenvolver a minha pesquisa sem esse constrangimento desse recurso financeiro, porque na verdade a propina no doutorado ela até é relativamente cara, não é assim tão barata, e com essa possibilidade de a FCT garantir o pagamento da mensalidade nas universidades onde os seus bolsistas de doutorado estão vinculados, isso é uma coisa muito, muito positiva. Também muito positivo foi o facto de, durante ainda o doutorado, eu demorei 5 anos a desenvolver o doutorado, eu começo em 2004, depois há ali uma primeira fase de um primeiro ano e meio do doutorado em que eu estou ainda a caminhar e a situar-me do ponto de vista teórico e metodológico para me aproximar daquela perspectiva que estava a ser desenvolvida pelo José Rezende em Portugal e que no fundo já resultava de uma interlocução com uma nova sociologia francesa, que era a sociologia pragmática, não é? Do Luc Boltanski e do Laurent Thévenot. Eu vinha de uma perspectiva da graduação muito marcada por Bourdieu. No final da graduação e no final do meu trabalho da graduação já começo a entrar ali em outros autores da sociologia francesa pós-Bourdieu, como é o caso do Bernard Lahire, mas sobretudo do François Dubé, do Danilo Martuccelli, não é? Mas ainda não estou naquele campo que é o campo da chamada sociologia pragmática, aí eu só chego a ela através do José Rezende e que já tinha desenvolvido essa perspectiva no seu próprio doutorado, não é? Então, há ali um primeiro ano e meio do meu doutorado que eu estou ainda numa fase de amadurecimento e de consolidação daquilo que seria o meu quadro teórico para a minha pesquisa. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a possibilidade de, com o José Rezende, ele vai criando seminários, um seminário de pós-graduação em que os seus mestrandos e os seus doutorandos podiam discutir as suas pesquisas e, ao mesmo tempo, também vou ter a oportunidade, já numa fase mais avançada do meu doutorado, de ir lecionando no próprio Departamento de Sociologia as aulas práticas da disciplina que o José Rezende dava, e que era uma disciplina ligada às classes sociais, às desigualdades sociais. E portanto isso permitiu-me, durante o próprio doutorado e com bolsa da FCT, permitiu-me também começar a ter uma experiência pedagógica, uma experiência de ensino que vai ser muito útil com o final do meu doutorado em 2009 e com a possibilidade que aparece de um convite para, como você diz, de ser professor convidado no Instituto Politécnico de Porto Alegre, que, enfim, o ensino superior português tem estas duas modalidades, que são as universidades e os institutos politécnicos, portanto eu vou integrar a partir do final de 2009, início de 2010, vou integrar essa Escola Superior de Educação desse Instituto Politécnico de Porto Alegre, que esse sim fica numa região ainda mais interior de Portugal do que Évora ou Vendas Novas, fica mesmo na fronteira com Espanha, com Badajoz, etc., não é? E então essa minha primeira experiência já como, digamos, professor a tempo inteiro no ensino superior, ela vai aparecer lá, nesse Instituto Politécnico de Porto Alegre, na Escola Superior de Educação, principalmente na graduação em Serviço Social. E isso vai ser muito interessante para mim, que é o de ter esse desafio de ser professor de Sociologia para futuros assistentes sociais, e de alguma forma isso vai marcar depois também a maneira como eu
repenso os meus interesses de pesquisa e vou construir as minhas pesquisas futuras. Então é isso, portanto eu integro o Politécnico de Porto Alegre no final de 2009 pensando ser apenas um ano. Na verdade, o convite que me foi feito foi para ser um ano, mas entretanto vou ficando, não é? Vou ficando enquanto continuo a manter a minha ligação com Lisboa, com a Universidade Nova de Lisboa e com o José Rezende, mas com todo um grupo dos seus doutorandos e já doutores, não é? Que vamos criando aqui um coletivo de pesquisas, não é? E, portanto, continuo com essa ligação com Lisboa, com projetos de pesquisa que nós vamos candidatando a financiamento da FCT, mas ao mesmo tempo também estou lá em Porto Alegre e assumo, digamos, essa vida lá. Eu deixo a minha casa em Lisboa e vou viver mesmo para Porto Alegre durante todo o período que lá estive. E, portanto, como eu digo, o que era para ser uma experiência de um ano acabou por ser 2 anos, 3 anos, até se tornar uma experiência de quase 6 anos em Porto Alegre. Sim. E aí, depois da experiência em Porto Alegre, você volta para Lisboa e vai fazer uma pesquisa de pós-doutoramento. Em Portugal nós aqui chamamos de pós-doutorado, mas lá em Portugal você chama de pós-doutoramento. E é um pós-doutoramento na Universidade Nova de Lisboa. E qual é o tema dessa pesquisa? Qual a relação também com a sua experiência também no ensino superior, Porto Alegre, os resultados dessa pesquisa? Você já tem algo que você escreveu sobre os resultados dessas pesquisas? Você vai escrever? Vai ser um livro? Qual a sua... fala um pouco desse momento da sua trajetória acadêmica. Sim, então, já numa fase por volta de 2015, e portanto nessa altura eu já estou há 5 anos como professor a tempo inteiro em Porto Alegre, mas como digo, sempre com uma ligação com a Universidade Nova de Lisboa, com o Centro de Pesquisa, que entretanto, até essa altura eu estava integrado no centro de pesquisa que se chamava SES Nova, Centro de Estudos de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa, e que depois ele é um centro que desaparece com a criação do SIX Nova, do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, que você bem conhece, e que, no fundo, este Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais, ele resulta da fusão de um conjunto de centros de pesquisa mais pequenos que existiam na área da Sociologia e da Geografia, principalmente. E portanto, essa minha ligação sempre entre Lisboa e Porto Alegre, do ponto de vista académico, fez com que eu começasse a pensar em concorrer a uma bolsa de pós-doutorado, da FCT também, aproveitando a minha experiência enquanto professor no Politécnico de Porto Alegre e na graduação em Serviço Social do Politécnico de Porto Alegre. Porque essa experiência, para além de ter sido uma experiência pedagógica muito enriquecedora, foi também uma experiência muito interessante no plano da extensão, das atividades de extensão. Porque durante todo esse tempo da minha vida em Porto Alegre e no Politécnico de Porto Alegre, eu integrei um projeto que é, no fundo, uma medida de política educativa implementada pelo governo português, que são os territórios educativos da intervenção prioritária, mais conhecidos pela sigla TAPE. E então eu tive a oportunidade, desde logo a partir de 2010, portanto eu estava há muito pouco tempo no Politécnico de Porto Alegre, de integrar esse programa das escolas TAPE numa figura que o Ministério da Educação em Portugal criou, que era a figura do consultor externo ou do perito externo dessas escolas, que era uma figura que, no fundo, o Ministério pensava ser uma figura
trazida das universidades, portanto, normalmente um professor universitário, idealmente da área das ciências da educação e das ciências sociais, que pudesse estabelecer uma ligação mais efetiva, mais forte, com uma dessas escolas TAPE, para poder ir acompanhando o trabalho que essa escola realiza no sentido da melhoria dos seus problemas educativos, não é? E, portanto, essa criação dessa figura do perito externo ou do consultor externo é uma figura que foi criada em que muitos professores das universidades portuguesas passaram a desenvolver essa atividade de extensão, acompanhando de uma forma muito próxima uma escola desse programa dos territórios educativos de intervenção prioritária. E isso foi-me permitindo, nas duas escolas que eu acompanhei ao longo de 5 anos, portanto desde 2010 até 2015, permitiu-me uma ligação muito regular com os professores dessas escolas, mas também com os assistentes sociais dessas escolas, com os psicólogos, portanto, todo um conjunto de profissionais que integravam esses territórios educativos. E esse meu contacto nessa atividade de extensão, no fundo, porque o objetivo era fazer com que eu pudesse contribuir para ajudar essa escola a pensar como é que ela pode melhorar os problemas de evasão, os problemas do insucesso escolar, os problemas de violência, bullying, indisciplina, enfim, todo um conjunto de problemáticas que afetavam o contexto em que essa escola se encontrava situada. E, portanto, eu, a partir dessa experiência, eu começo a dar-me conta das rotinas dos profissionais, tanto dos professores como de outros profissionais, das rotinas, dos cotidianos, das dificuldades que estes profissionais enfrentam na vida escolar de todos os dias, em lidar com alunos, mas também com famílias, com bairros, que apresentam problemáticas difíceis, não é? E, portanto, de uma grande complexidade, não é? Essa ideia das escolas inseridas em territórios de alta vulnerabilidade, em que a fonte da vulnerabilidade pode ser diversa, não é? Mas a verdade é que as dificuldades que esses profissionais sentem levam-nos a ter de desenvolver estratégias mais ou menos criativas de intervenção com essas famílias, com esses alunos, com esses bairros, etc., que muitas vezes confrontam esses profissionais com dilemas éticos e dilemas morais muito complicados para responder, digamos, ao sofrimento e à vulnerabilidade desses alunos e dessas famílias. E foi essa experiência como professor de serviço social, embora sociólogo, e como essa atividade tão enriquecedora no plano da extensão universitária, isso ajudou-me a construir o meu projeto de pós-doutorado, que eu candidatei à FCT, para uma bolsa da FCT, e que eu designei do íntimo ao público a vulnerabilidade intervencionada, que vai ser, com toda a certeza, o título do livro que está a ser escrito com base nos resultados dessa pesquisa e de todo o material, porque no fundo eu, entretanto, quando consigo ganhar essa bolsa FCT para desenvolver o pós-doutorado, eu regresso de Porto Alegre para Lisboa e, portanto, fico novamente a tempo inteiro nessa atividade, mas o projeto era para ser um projeto de 6 anos, não é? Começar em 2016, terminar em 2021, 2022, e com a possibilidade que surgiu em 2019 de concorrer a um concurso de professor auxiliar, que é o equivalente aqui ao professor adjunto na Universidade de Évora no Departamento de Sociologia, e tendo eu conseguido esse lugar de professor na Universidade de Évora, eu acabei por interromper a meio esse projeto de pós-doutorado, o que significa que só agora é que estou a recomeçar todo um material de campo, de pesquisa de campo,
que ficou um pouco em stand-by lá em 2019. Sim. E que agora eu estou a resgatá-lo e a transformá-lo num livro, na construção de um livro que terá seguramente esse título, que foi o título inicial atribuído ao projeto, do íntimo ao público, a vulnerabilidade intervencionada, porque eu acho que é um título que traduz bem a pesquisa que eu desenvolvi nesta deslocação que os profissionais da educação e os profissionais do social fazem entre a vida privada e íntima das famílias e dos seus alunos e os problemas públicos que a escola enfrenta, e portanto todos os dilemas éticos e morais da própria intervenção socioeducativa aqui nesta lógica do modo como as intimidades vulneráveis dos alunos se transformam em problemas de escola e, portanto, em problemas educativos e problemas públicos, não é? Então, vai ser um pouco por aí, portanto, fica aqui a promessa de que o livro vai acontecer e que muito provavelmente terá esse título que já tinha sido o título que eu tinha dado ao projeto da Bolsa Pós-Doutorado. Vamos aguardar o seu livro e o lançamento aqui também na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, em Mossoró. Convite aceito. E então, esse momento, 2019, então você entra para a Universidade de Évora, e aí nós, apesar de termos outros reencontros em eventos também 2016, na Universidade de Coimbra. Né? Que são eventos promovidos pelo professor José Rezende, e todo o grupo ali em torno de José Rezende. Nós vamos nos reencontrar em 2019 e aí eu vou pesquisar, já que no momento eu venho realizando já pesquisas no Brasil sobre diversidade cultural e educação, e vou pesquisar no meu pós-doutorado lá na Universidade de Évora, e aí eu tenho a honra de ter você como supervisor e também juntamente com o José Rezende. Eu vou pesquisar diversidade cultural e educação em Portugal, e você me sugere, vai nas escolas TAPE, né? Nesses territórios de intervenção prioritária, e aí, bom, naquele momento nós temos a pandemia, né, da Covid-19, e eu consegui ainda realizar entrevistas numa escola na cidade de Elvas, né, que fica ali fronteira com a Espanha. E aí depois eu retorno para o Brasil e nós vamos submeter juntos um projeto num edital da CAPES, do programa Abdias Nascimento, e um projeto em parceria, que era uma parceria entre a UERN, a Universidade de Évora, entra também a Universidade de Brasília por meio da professora e socióloga Cristiane Coelho, e esse projeto é aprovado pela CAPES, e em 2023, 2024, nós temos lá agora 14 bolsistas, tanto da UERN como também da Universidade de Brasília, e temos um projeto voltado para tanto mestrado sanduíche, doutorado sanduíche para mulheres, pessoas negras, pardas, indígenas, e nós temos então esse grupo, inclusive nós temos uma estudante indígena lá na Universidade de Évora nesse momento. E aí também, por parte desse projeto, Programa Abdias, você vem para agora, nessa semana, vem para a UERN, participa do 8º Senacem, do terceiro seminário interdisciplinar. E aí eu queria que você falasse também sobre esse projeto, como é que agora... porque você coordena lá, eu coordeno aqui, então como é que é lá esses alunos e alunas lá na Universidade de Évora, como é que que você falasse dessa experiência agora com uma parceria nossa, que também tem muito, o professor José Rezende, né, também faz parte da equipe, né, e tem também aí uma relação também com o nosso projeto. Né? Sim.
Então, na verdade, este projeto que nós candidatamos à CAPES, não é? Em 2023, com toda esta parceria da UERN com a Universidade de Évora, foi um projeto que para mim foi muito interessante aceitar o seu desafio, porque, como você diz, você tinha estado em Évora em 2019, 2020, já num projeto sobre a questão da diversidade cultural nas escolas, e esse é um tema que me interessa até por causa das pesquisas com o José Rezende. Para além desta pesquisa do pós-doutorado, etc., nós sempre continuamos toda uma pesquisa coletiva com a equipa, coordenada pelo José Rezende, nas escolas, em torno da ideia da justiça e da injustiça, da discriminação, da não discriminação, da humilhação, da não humilhação, através do ponto de vista dos estudantes, quer dizer, já há muito tempo que nesta equipa liderada pelo José Rezende nós tínhamos vindo a estudar na escola pública portuguesa os sentimentos de justiça e de injustiça que os estudantes apresentam para ajuizar as situações concretas do dia-a-dia em meio escolar, na relação com os professores, na relação nas sociabilidades, na relação com os espaços, com os diversos atores educativos. E todo esse trabalho que, entretanto, mais recentemente, o José Rezende, mas também o nosso colega David Beirante, o José Maria Carvalho e eu próprio, começamos a ter um interesse também em acrescentar a esse estudo sociológico dos sentimentos de injustiça dos estudantes do ensino fundamental e do ensino médio, a juntar essa dimensão da hospitalidade ao estudante estrangeiro, não é? A questão do estrangeiro na escola pública portuguesa, que é hoje uma questão muito forte, porque as mobilidades e as migrações no contexto europeu e no contexto português em particular tornaram-se nos últimos anos uma questão central e bem complexa, porque no caso da escola pública em Portugal, ela hoje é uma escola que se confronta com uma diversidade étnico-racial, religiosa, cultural, dos alunos que vêm de regiões do mundo muito, muito diferentes, e alguns deles vêm de contextos aos quais a escola pública não estava habituada a lidar, como é o caso dos estudantes de origem do Sudeste Asiático, do Bangladesh, do Paquistão, de algumas regiões da Índia, etc., não é? Portanto, isso torna a escola profundamente diversa, não é? E, portanto, o seu trabalho de pós-doutorado lá em Évora em 2019, 2020, é um trabalho que já entra nestas questões, numa perspectiva também comparada a Portugal-Brasil. Então, quando surge aqui este programa Abdias Nascimento, não é? Que desenvolvido pela CAPES, e essa nossa candidatura que leva agora os bolsistas de mestrado e de doutorado brasileiros à Universidade de Évora para estarem pelo menos 6 meses, noutros casos 10 meses ou um ano, é um projeto que para mim foi um desafio que imediatamente eu aceitei em 2023, quando você dirigiu esse convite, porque ele também me permite a mim, mas também ao José Rezende e a outras pessoas da nossa equipa lá em Portugal, continuar a desenvolver estas pesquisas sobre a hospitalidade em meio escolar, neste caso olhando aqui para as situações de hospitalidade por contraste às situações inóspitas que os estudantes, em particular os estudantes estrangeiros, dizem sentir na escola e na universidade públicas em Portugal. Então, para além desse meu interesse por continuar a pesquisar na escola, mas também na universidade pública em Portugal, toda esta questão do que é uma escola justa,
ou injusta, o que é uma escola que humilha, o que é uma escola que despreza ou pelo contrário engrandece, o que é uma escola que exclui ou pelo contrário inclui, o que é uma escola que é sentida como inóspita ou pelo contrário sentida como hospitaleira do ponto de vista daqueles que a habitam e que neste caso são os alunos. Então, para além desse meu interesse de pesquisa, temos esse desafio que é este programa CAPES Abdias Nascimento, que nos une agora, Universidade de Évora e a UERN, de uma forma bem mais intensa, através deste nosso protocolo entre as nossas universidades, que vai sair bem reforçado com toda esta pesquisa, que começamos agora com estes 14 bolsistas de mestrado e de doutorado que estão nesse momento lá em Évora, mas que vamos continuar também nos próximos anos, enquanto todo este programa continuar, não é? Até 2027, como nós esperamos, continuar a receber mais mestrandos e mais doutorandos sanduíches lá em Évora, porque todos os temas que eles estão a trabalhar nas suas dissertações de mestrado e nas suas teses de doutorado, que tocam também estas problemáticas das desigualdades sociais, das desigualdades raciais, das questões da inclusão e da exclusão. Eu penso que trabalhos feitos por alunos indígenas, por alunos negros, pardos, etc., que é, digamos, o público-alvo deste programa Abdias Nascimento, eu acho que nós podemos dar aqui um contributo muito interessante para o desenvolvimento de uma agenda de pesquisa, que neste caso pode ser uma agenda que nos permita fazer estudos comparativos Portugal-Brasil, numa série de realidades que abarcam o projeto e que, de alguma forma, podem definir aqui uma agenda de pesquisas futuras, porque a estes 14 bolsistas se juntarão outros 14 no próximo ano e assim sucessivamente, e isso vai fazendo com que cresça o número de pesquisas e a qualidade das pesquisas que vão sendo desenvolvidas e a comparação, não é? Esta nossa interlocução que vai permitir aqui diálogos luso-brasileiros cada vez mais intensos. Eu acho que também importante mencionar o programa Abdias Nascimento é uma política de ação afirmativa e até no título do nosso projeto está lá interculturalidade na universidade pública, ações afirmativas, inclusão social e relações raciais. E em Portugal não é possível falar sobre ações afirmativas, mas é possível abordar as políticas de inclusão social. E eu acho que a sua missão de trabalho, a minha missão de trabalho lá, que foi também, eu estive em Évora em novembro e você veio agora, final de novembro, início de dezembro, nas nossas conversas também, e a minha participação, seu convite para participar da banca de mestrado de Daniel Jamba, que é um estudante angolano lá na Universidade de Évora. E nessas conversas que nós tivemos, nós até chegamos assim, a essa visão em relação ao Brasil-Portugal, que a diversidade no Brasil ela tem associada a um aspecto mesmo da formação dessa sociedade com sociedades indígenas, com uma diáspora africana e com o processo de colonização português e também a vinda de outras pessoas da Europa. E aspectos que nós começamos também a perceber, tanto em relação a Portugal como ao Brasil, como que um currículo oculto em relação a essa história da colonização e que remete também ao nosso contexto atual. E aí eu queria que também você falasse, apesar de você já ter mencionado aí, que você falasse também desse aspecto da sociedade portuguesa nesse contexto, na conjuntura atual, uma sociedade que a própria Universidade de Évora, e nós temos
também bolsistas, pesquisando também essa temática, como a Universidade de Évora ela recebe estudantes não só vindos do Brasil, mas também da África. Como é que você vê também esse aspecto, a questão da inclusão social pela Universidade de Évora, como nosso projeto também pode contribuir nesse sentido também de políticas que podem ser também implantadas na Universidade de Évora em relação a essa questão de diversidade cultural, e agora nós caminhando também para a questão do ensino superior, né? Sim. É assim, antes de pensar na universidade, as preocupações no contexto português pela inclusão, pela diversidade cultural, elas começaram por colocar-se muito no ensino fundamental e depois no ensino médio, que é um tema, do ponto de vista sociológico e da sociologia em Portugal, relativamente recente, do ponto de vista de uma preocupação que a sociologia portuguesa tem sobre estes assuntos. Talvez só mais a partir ali do final dos anos 90 do século XX é que começou a desenvolver-se uma preocupação por estudar essa problemática da inclusão na escola pública e da diversidade cultural da escola pública, mas a universidade e o trabalho, o estudo sobre a universidade nesse campo é um tópico que só muito mais recentemente é que começou a ser objeto de preocupação, tanto em termos de política pública como em termos de uma atenção que a sociologia dá a essa problemática. Então, o problema ou a problemática da diversidade cultural, das desigualdades étnico-raciais, etc., ela é um problema que tem sido objeto de preocupação em termos políticos muito mais no ensino fundamental e no ensino médio, o acesso à escola, não é? O acesso e o sucesso, com algumas medidas que eu não as designaria de ações afirmativas, mas no fundo são medidas que se inscrevem num tipo de medidas que historicamente nós designávamos de discriminação positiva ou de educação compensatória. De resto, o próprio programa TAPE é uma medida de discriminação positiva, de alguma forma aproxima-se desta ideia das ações afirmativas, embora não seja isso. O que acontece hoje no panorama atual é que o desafio maior, penso eu, tanto do ponto de vista de política pública como do ponto de vista sociológico, já não é tanto a questão do acesso, mas a questão da permanência. Não o acesso à escolarização, mas a permanência na escola e as condições dessa permanência. E isso tanto afeta o ensino fundamental e o ensino médio, como a universidade. Quer dizer, nós temos um acesso ao ensino superior cada vez mais multiculturalizado, não é? Mas depois há que pensar, e as próprias universidades públicas e a Universidade de Évora em particular, não é? Pensar quais são as condições para a permanência desses estudantes que acedem à universidade vindos de origens religiosas, culturais, nacionais, que tradicionalmente estavam afastados do acesso ao ensino superior. E, portanto, no caso da Universidade Pública em Portugal, mas também da Universidade de Évora em particular, nós temos visto nos últimos anos um crescimento muito grande do número de alunos internacionais, que principalmente de origem brasileira, de origem em países africanos de expressão portuguesa ou de língua oficial portuguesa, a par de outras nacionalidades, outros contextos nacionais e culturais. E isto, inevitavelmente, introduz aqui um desafio tanto para a política de ensino superior num sentido mais lato,
como para a governação das próprias instituições de ensino superior em particular, e no caso da Universidade de Évora também em especial. Então eu acho que também algumas pesquisas que esses nossos mestrandos e doutorandos sanduíche aqui no programa Abdias Nascimento levam para a Universidade de Évora e procuram desenvolver alguma pesquisa comparada a Portugal-Brasil, eu acho que isso também pode dar aqui um contributo para que a própria universidade olhe para os problemas e os desafios que vai enfrentando no que toca não só ao acesso desses estudantes estrangeiros à universidade, mas também depois os problemas que se colocam à sua permanência no interior da universidade, às suas condições de sucesso e do sucesso escolar, os níveis de evasão desses estudantes, mas também e transportando aqui um pouco para a minha linha de pesquisa, de que modo é que estes estudantes internacionais na Universidade Pública Portuguesa sentem a universidade como uma universidade justa ou injusta, que humilha ou que não humilha, e que é inóspita ou que, pelo contrário, é uma universidade acolhedora. Quero agradecer aí a participação do meu amigo, sociólogo Bruno Dionísio, professor da Universidade de Évora. Agradecer, Bruno, a sua participação no nosso programa PodEduc. Muito obrigado, Guilherme, pelo convite, e foi um gosto. Aguardamos a sua volta agora para lançar também o livro. Combinado. Mais um programa do PodEduc. Acompanhem nas redes sociais, no nosso canal no YouTube. Também estaremos em outros canais, projetos também vinculados ao pós-ensino e ao programa de pós-graduação em Ciências Sociais e Humanas, o site Cuia TV. Aguardem e nos acompanhem para os próximos programas.